Boa noite. Uma alegria da gente ver esse auditório cheio novamente, né? A gente passou tanto tempo na pandemia sem poder fazer eventos presenciais. Quer dizer que é uma alegria estar aqui com vocês hoje à noite. Agradecer muito ao professor Moisés Kuma, que é o nosso professor visitante, que está iniciando suas atividades como professor visitante aqui no programa de pós-graduação em educação. Vai permanecer pelo menos 2 anos conosco e a gente espera que ele permaneça mais tempo. Eu vou fazer uma breve apresentação do professor, né? O professor Moisés Kuma tem graduação em Pedagogia pela Universidade de São Paulo, mestrado em Educação, com ênfase em História, Política e Sociedade pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado em Ciências da Educação pela Universidade de Lisboa. Possui uma vasta experiência na área de educação, com ênfase em História da Educação, com importantes publicações, principalmente relacionadas aos seguintes temas: historiografia da educação, história da infância, educação infantil, circulação de ideias educacionais. E é atualmente professor visitante da Universidade de Brasília. O professor também é membro da Rede de Estudos de Histórias de las Infâncias na América Latina e da Rede de História da Educação Pré-Escolar, Infantil e Inicial. É bolsista também de produtividade e pesquisa do CNPq, desenvolvendo atualmente um projeto Historiografia da Educação e da Infância, Evidências e Interpretações. Dentre as inúmeras publicações do professor, eu gostaria de destacar o livro autoral Infância e Educação Infantil, uma abordagem histórica que já conta com 7 edições publicadas pela editora Mediação de Porto Alegre, e a coletânea Os Intelectuais na História da Infância, publicado pela editora Cortez, né? Além disso, o professor, como já mencionado, é autor de inúmeros artigos, capítulos de livros e obras técnicas no campo da história da infância e da educação infantil. Eu gostaria de, então, ainda convidar para estar na mesa a professora Daniela Chabregues, que é a nossa vice-diretora da Faculdade de Educação, e a professora Maria Lídia Gomes, vou passar a palavra inicialmente para a nossa vice-diretora. Boa noite, todas e todas. Quero, nesse momento, dizer que vocês são todos muito bem-vindos a esse semestre. Essa atividade faz parte da nossa semana de acolhimento da FE, uma atividade pensada particularmente pelo programa de pós-graduação em educação, PPGE, a quem quero cumprimentar as coordenadoras aqui e parabenizar por essa atividade, por essa oportunidade. E quero também agradecer a presença do professor Moisés, que também está aqui nos abrilhantando com a sua presença e com certeza com a sua fala, com um conhecimento que tem muito a nos trazer e que também a sua participação, a sua presença no nosso programa como visitante vai com certeza contribuir, né, Vivian, para que a qualidade da nossa formação dos nossos pós-graduandos também tenha um diferencial. Então, quero também cumprimentar os professores que estão aqui presentes, professores da faculdade, professores do programa, e, claro, nossos estudantes que fazem parte desse programa, daqueles que estão chegando agora, que se sintam também muito acolhidos a essa casa, a esse programa, e dizer que a faculdade tem um carinho muito grande pelo nosso, enquanto gestão, nós temos esse princípio do nosso protagonismo estudantil, né? Então, isso tem sido, de fato, acolhido pela gestão
pela equipe gestora, pelos programas e com certeza também com esse intuito de acolhimento, de valorização do próprio papel do nosso estudante, seja da graduação ou seja da pós-graduação, que essa atividade foi pensada de uma forma tão carinhosa para iniciarmos os trabalhos desse semestre. Então, dito isso, agradeço a presença de vocês todos aqui nesse momento e vou devolver a palavra então a Lívia. Passar rapidamente para a professora Lídia também, que vai ser a nossa debatedora, e em seguida a gente dá início à nossa aula inaugural. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui, dar as boas-vindas ao professor Moisés. É um prazer recebê-lo, agradecer a professora Daniela, agradecer a professora Vivian e parabenizar os ingressantes. Nós estamos com um grupo de calouros entrando aqui, parabéns, vocês entraram num programa robusto, vocês entraram num programa que vai fazer 50 anos, que tem uma história, então vocês estão de parabéns e tem um compromisso assumido ao adentrar este programa. Então, sem mais delongas, quando a gente começar a parte dos debates, eu oriento como é que eu pensei essa atividade, tá certo? Então, devolvo a palavra à professora Vivian, que vai reintroduzir o professor Moisés. Então, mais uma vez, muito obrigada, professor Moisés. A palavra para o senhor. Inicialmente, eu queria dizer da minha alegria de estar como professor visitante da Universidade de Brasília, da acolhida calorosa que tive no programa e agradecer o convite para esta aula inaugural. O título que eu escolhi, Educação e Infância na História, reordena as palavras Infância, História e Educação, que intitularam o primeiro capítulo do meu livro, publicado em 1998, escrito com base numa apresentação que eu havia feito no ano anterior, numa sessão especial da 20ª reunião anual da Associação Nacional de Pós-Graduação, Pesquisa e Educação. E lá para cá, há 25 anos, houve um crescimento expressivo das pesquisas na área da história da infância. Consolida esse campo, envolvendo diferentes áreas de conhecimento: história social, saúde, o direito, a educação, a psicologia. Os estudos sobre a infância também se desenvolvem em outras áreas, como sociologia, geografia, filosofia. O reordenamento das palavras do título traz para o primeiro plano a área da educação, e nela a temática da infância. Infância referida a um recorte de idade. O recorte de idade tem subdivisões, o que abre espaço para se pensar além desse recorte, ao trazer a relação entre os grupos etários como um componente importante da educação. Educação e infância na história situa o vínculo à pesquisa histórica e à crítica historiográfica, a fim de problematizar as interpretações existentes subsidiárias às investigações. A historiografia educacional tem incorporado estudos sobre a infância, acompanhando a expansão do campo, uma produção significativa no Brasil, na América Latina, oriunda de várias instituições e grupos de pesquisa. Entretanto, apesar disso, as relações entre história da infância e história da educação ainda são tênues. Poder-se-ia dizer que a infância, especialmente as instituições de educação infantil, permanecem em uma situação de marginalidade na historiografia educacional. Desde a década de 1980, o sucesso editorial de 2 livros, organizado por Lloyd Vermause, nos países hispânicos, História da Infância, e o escrito por Felipe Arries, em toda a América Latina. O livro é de 1960 na França, mas ele é traduzido aqui na América Latina e no Brasil,
no final da década de 70. Esses livros, o sucesso desses livros impulsionou o desenvolvimento da história da infância no continente. Entretanto, embora essas obras tenham impactado as pesquisas, a gente pode questionar o seu eruditivismo na temática. Há uma historiografia da infância que se confunde com a própria história da educação e da assistência à infância, que foi escrita com um perfil de história institucional para celebrar as mudanças ocorridas de meados do século XIX ao início do século XX, em diferentes aspectos da vida social, assim como na tecnologia e nos processos produtivos. Nesse período, vários países celebraram essas transformações nas exposições internacionais, que abrigavam congressos científicos e profissionais que contribuíram para a formulação e difusão internacional de propostas no campo da legislação e das políticas sociais, entre as quais a educação e a infância foram temas privilegiados. No âmbito desses eventos, identifica-se a escrita de histórias que narram uma evolução linear, que exaltam potencialidades e realizações e anunciam o brilhar da civilização rumo ao progresso, entre elas as histórias da proteção à infância. Esse tipo de história tornou-se uma das fontes para a historiografia da infância do final do século XX e início do século XXI. É o caso, por exemplo, do livro escrito por Arthur Moncorvo Filho, Histórico da Proteção à Infância no Brasil, de 1500 a 1922, escrito para ser divulgado no primeiro Congresso Brasileiro de Proteção à Infância e terceiro Congresso Americano da Criança, que ocorreram conjuntamente em 1922. A segunda edição, publicada em 1927, foi publicada em 1927. Perto de 70% do livro são dedicados à história do Instituto de Proteção à Infância do Rio de Janeiro e suas filiais, abarcando o período dos anos de 1899 a 1922. Ao longo do século XX, é possível identificar na produção de alguns intelectuais brasileiros a preocupação em considerar a infância nos estudos da sociedade. No texto de 1998, eu indiquei como, no livro Ordem e Progresso, publicado em 57 por Gilberto Freire, como ele utilizou as memórias da infância nas autobiografias escritas em resposta a um questionário enviado por ele a quase 300 pessoas de diferentes lugares sociais. Havia perguntas como lugar onde nasceu, como era o tempo de meninice, a escola que frequentou, os médicos, professores, colegas, castigos, brinquedos, jogos, trotes, livros escolares, estudo de gramática, caligrafia e matemática, as festas cívicas, etc. E também fora da escola, os brinquedos, as amizades, os jogos e leituras de menino, os heróis, os sonhos para o futuro. Em uma coleta feita ao longo de quase 20 anos, ele consultou também arquivos particulares de várias famílias, objetos da época, cadernos escolares, anúncios de jornais, notícias de falecimentos, aniversários e casamentos, notícias políticas, revistas ilustradas e para crianças, revistas para crianças e caricaturas. Mas o uso desse tipo de documentação e o interesse de Gilberto Freire pela infância na história vinha de mais de 20 anos. Em 1998, Laura de Mello Souza destacou que no livro Casa Grande e Senzala, de 1933, Freire dignificou os anoda e toda a tradição oral, multiplicando suportes culturais à disposição do historiador. E diz ela, foi assim pioneiro nas análises da infância, da velhice, da festa, da família, do amor, do sexo, da morte, da comida, da natureza e da paisagem. Mas podemos retroceder ainda mais. Em 1995, Antônio Paulo Rezende situou em 1921 o interesse de Freire em escrever uma história do menino no Brasil, no âmbito de um modernismo conservador e das críticas à história convencional. Peter Burke, em 1997, traz as mesmas informações do registro de Freire no ano de 1921, em seu diário, do desejo de escrever a história do menino brasileiro, da sua vida, dos seus brinquedos, dos seus vícios, desde os tempos coloniais até hoje. Era a história e a sociologia da meninice, categoria cunhado meninice, categoria cunhada por ele, como eu discuto um artigo recém-publicado na Revista Brasileira de História da Educação.
Outros intelectuais trataram da infância ao longo do século XX, mesmo que não fosse o seu foco central. Fernando de Azevedo, na Cultura Brasileira, de 1942, tratou de questões relacionadas à história da infância, como ao relatar o caso dos meninos língua, crianças órfãs que vinham no texto da colônia de Portugal para interagir com as crianças indígenas. Em 1954, Antônio Cândido escreveu artigos sobre a vida familiar do caipira, em que analisava a relação entre pais e filhos no meio rural. Enfim, essa breve referência a autores de diferentes orientações teóricas mostra que a infância não era uma categoria ignorada no Brasil antes de Arries. Uma das primeiras menções ao livro de Arries no Brasil terá sido feita pelo sociólogo e padre jesuíta Pedro Caldeirão Beltrão em artigo sobre a transição demográfica. A referência aparece em uma nota de rodapé em que o autor indica publicações relacionadas à sua afirmação de que não seria possível uma teoria geral da população sem uma teoria geral da mortalidade e uma da natalidade. A edição francesa de 1960 do livro de Arries é indicada para consultar-se sobre aquele país, como o trabalho mais recente daquele autor em sua série de estudos psicológicos e históricos. Beltrão citou novamente Arries em livros sobre a sociologia da família, publicado originalmente em italiano em 1968. Na segunda edição de 73, ao tratar do crescimento do índice de escolaridade nas décadas de 1950 e 1960 na Europa, em nota de rodapé, o livro de Arries é indicado por trazer informações referentes à frequência escolar em outros tempos. Na área da psicologia social e educacional, a referência a Arries aparece no livro O Desenvolvimento da Criança, Leituras Básicas, da coleção Atualidades Pedagógicas, da Companhia Editorial Nacional, organizado por Dante Moreira Leite em 1972. Em 2 capítulos de sua autoria, o autor dedicou algumas páginas à edição francesa, alguns parágrafos da edição francesa de 1960. Em um capítulo sobre a criança na família contemporânea, Leite referiu-se ao aparecimento das atitudes modernas em relação aos filhos, processo que teria seu início localizado por Arries no século XVI, para completar-se no século XVIII. Dante Moreira Leite também cita Esmidero, para quem essas atitudes teriam aparecido no século XVIII. Em outro capítulo, sobre a psicologia da criança, sua história e seus campos de estudo, ele menciona as considerações de Arries sobre a proximidade da criança com os adultos e as suas brincadeiras sexuais, que hoje consideraríamos de extrema grosseria. Além de citar Arries, Leite selecionou e traduziu um outro capítulo do livro com o título A Criança numa Sociedade em Mudança, um trecho da obra de Ivy Pinchbeck e Margaret Hewitt, Children in English Society, publicado em 1969, que não foi traduzido no Brasil. Ivan Illich, em seu livro Sociedades e Escolas, traduzido no Brasil em 1973, refere-se à edição em inglês de 1962 do livro de Arries, com uma caracterização sui generis, atribuindo ao autor um paralelismo entre o moderno capitalismo e a moderna meninice. Nas décadas de 1960 e 1970, a história social e cultural ganha impulso. A preocupação em dar visibilidade à história dos de baixo, das pessoas comuns, dos vencidos ou esquecidos, aparece tanto na historiografia francesa quanto na inglesa. Os movimentos sociais da época fomentam as perguntas ao passado, como as lutas das mulheres e da juventude. Na América Latina, os ingredientes da luta contra as ditaduras, das lutas do movimento operário e dos bairros populares, trazem novos sabores ao cardápio. A história da infância desponta, então, em estudos sobre as políticas sociais, a família e a educação. No caso da história da educação, as políticas sociais e os movimentos populares, que levam à ampliação do atendimento de crianças em creches e pré-escolas, são os motores da aproximação com a história da infância.
A expansão da pré-escola para crianças dos 4 a 6 anos de idade é mais generalizada no continente, enquanto a creche para as crianças de 0 a 3 anos tem no continente latino-americano, enquanto a creche para as crianças de 0 a 3 anos tem um impulso maior no Brasil. Cabe lembrar o artigo de Maria Mota Campos, de 1979, sobre assistência ao pré-escolar, que cita o livro de Arias, em sua tradição norte-americana de 1962. Destaca-se também a dissertação de Sônia Kramer sobre a política do pré-escolar, defendida em 1979, que cita o livro de Arias e descortina alguns dos caminhos das pesquisas sobre a historiografia da educação infantil brasileira. Em grandes linhas, esse seria o quadro que se encontra no início dos anos de 1990, quando a historiografia educacional ganha impulso em diferentes temáticas. Até então, a educação pré-escolar tinha uma pequena presença na história da educação brasileira e latino-americana. A partir daí surgem 2 elementos que estavam invisibilizados nessa história: a educação em creches e a infância. A compreensão de que a creche se constituiu como uma instituição educacional rompeu com a circunscrição das pesquisas aos limites escolares. Na história da educação e na pesquisa educacional de um modo geral, são ainda comuns interpretações restritas ao que cheguei a denominar de edocentrismo, querendo enfatizar aí as limitações de se tratar as questões da educação como produzidas exclusivamente na dimensão escolar, mesmo que depois as análises possam estabelecer relações com a economia, política e outros aspectos sociais. A expressão foi formulada pela sua sonoridade semelhante ao eurocentrismo, mas seria mais preciso caracterizar essa perspectiva como escola-centrismo. Não apenas em relação à historiografia, a delimitação do educacional como campo de pesquisa vai muito além do campo do espaço restrito do que se tem chamado de educação escolar. A educação está situada no interior da sociedade e não de forma restrita no interior de uma delimitação escolar referida a instituições, legislação ou concepções pedagógicas vistas de forma isolada. A operação que idealiza a instituição, marcada por sua historicidade, acaba por inverter a dinâmica dos processos sociais, erigindo a escola como se fosse uma referência determinante da qual decorreriam as diversas formas educacionais. Com isso, deixa-se de lado a suposição anacrônica de uma escola idealizada, considerada como um fenômeno cultural autônomo e homogêneo, que teria se propagado pelo mundo ocidental, ao questionar essa visão do escolacentrismo. O escolacentrismo se subordina ao entendimento hierárquico e estanque, sobrepondo o desenho de um formato único ou de uma dada concepção pedagógica ao estudo de processos históricos que não se cingem a determinações lineares. Como consequência, desconsidera ou dificulta a interpretação referente às propostas educacionais voltadas à educação popular, à educação infantil, às instituições extraescolares e às instituições de cultura. A educação não é uma simples decorrência de processos externos, nem autônoma em relação a eles, a esses processos externos, mas é um elemento constitutivo da vida social. Isso absolutamente desconsidera a relevância do estudo da escola, das questões que envolvem diretamente e das que emanam do seu interior. Pelo contrário, é um requisito para se avançar nas análises, no sentido do enfrentamento das desigualdades e de sua reprodução nos ambientes educacionais diversificados que existem na sociedade. Como considerações também que podemos fazer, eu trouxe 2 citações de 2 autores estrangeiros. O primeiro, vamos ver aqui na... O primeiro deles, Edward Thompson,
uma resenha que ele fez, que vão nesse sentido dessa preocupação com a educação no quadro das relações sociais. Ele faz uma resenha crítica ao livro do Lawrence Stone, que é A Família, o Sexo e o Casamento na Inglaterra, de 1500 a 1800, que é um livro que tem uma sintonia com o pensamento do Felipe Ayres. O Thompson escreve, né, que o Stone, no seu livro, vai falar do nascimento da família moderna e que seria marcada pelo individualismo afetivo. Isso teria sido, ele é bastante irônico, né, nesse texto. Não é como essas resenhas que a gente lê hoje, que só ficam fazendo um resumo do livro, laudatório e tudo mais. Ele é bastante ácido e irônico nas críticas que ele faz ao Stone. E ele vai colocar, então, que esta perspectiva do Stone é que essa família moderna ela desceria, né, da alta burguesia para os réis mortais. Ela seria mais liberal do que patriarcal, ela estaria marcada pelo aprofundamento dos laços de afeição, né, enquanto as famílias antigas estariam marcadas pelos interesses econômicos. E haveria um interesse e apego às crianças, enquanto as famílias antigas ou as famílias populares maltratariam as crianças e tudo mais. E também a expressão da sexualidade. E o Stone vai dizer que as famílias dos pobres camponeses e dos trabalhadores não seriam modernas, porque eles eram iletrados. A afetividade teria nascido com a difusão do romance. Então, como eles não sabiam ler, né, eles não se amariam. E ele vai, então, dizer, olha, não é possível uma história da família, né, generalizar para todas as classes sociais. As relações familiares são parte das demais relações que compõem os modos de vida. São diferentes para camponeses, para tecelões, para mendigos, né, etc. Então, quando vai se estudar a história da família, você tem que compreender, né, essas questões no lugar que elas aparecem, né? Então não teria como separar sentimentos de um lado e necessidades econômicas de outro. Então o fato de nós sermos diferentes em relação às pessoas do passado não significa que somos melhores. Acho uma reflexão interessante. E a outra é da Ludmila Jordanova, aí falando da história da infância, Novos Mundos para a Criança no século XVIII, programas de interpretação histórica, em que ela vai fazer uma crítica de um autor inglês, né, que trabalhou com essa questão da história da infância e, do ponto de vista da pesquisa histórica, ela vai identificar uma série de problemas no uso das fontes históricas, de distorções, e conclui seu artigo dizendo que seria impossível falar em um mundo das crianças, porque em um mundo da criança, aqui ficou plural, mas é impossível falar em um mundo da criança, porque nunca poderia ser singular. Os mundos das crianças são inexoravelmente plurais, ou numa letra de digitação. Né? Mas não apenas isso. O mundo, ela escreve, supõe um território definido, e as crianças não são habitantes de um outro país, de um outro mundo. Elas são elementos integrantes do conjunto da cultura e da sociedade. Elas não fazem parte de um território desconhecido que vai se adicionar ao império da história, como se a história fosse uma agência colonizadora especial para administrar essas crianças que estão em um outro mundo. A história da infância tem fugido de importantes problemas de interpretação histórica, assim como há um sentimentalismo difuso na intenção de se dar voz às crianças. Adotam-se numerosos pressupostos psicológicos e sociais que são tanto mais facilmente aceitos, porque muitas pessoas acreditam que sabem tudo, né, sobre as crianças, assim como afirmam saber sobre a família. Numa pesquisa que concluída para fazer um balanço da história da infância e da educação na América Latina, no período de 1990 a 2022,
reunimos livros e artigos científicos sobre a temática. Uma sondagem na Biblioteca Cielo, com as expressões de busca infância e história, foram selecionados 101 artigos. Com a data mais antiga de publicação em Cielo de 1999, acrescentaram-se outras publicações anteriores, encontradas em revistas das áreas da educação e da história, que resultou num total de 180 artigos. É um número subestimado em relação à produção, pois há várias publicações que utilizaram outras palavras-chave. E aí, o trabalho que se tentou fazer, bom, como olhar para essa vasta produção? E aí, fizemos um processo de aproximações sucessivas e chegamos a essa forma de organização da produção. Eles poderiam ser organizados em torno de 3 problemas ou temas centrais que demarcariam a configuração do campo da história da educação e da infância. Um primeiro conjunto de trabalhos, historiografia e infância, reuniria os trabalhos que trazem discussões sobre a investigação histórica, seus métodos e fontes, e sobre a infância, as referências teóricas e as concepções. As políticas e instituições comporiam uma segunda categoria, que abarca as investigações sobre propostas ou realizações, que tem como objeto os intelectuais, as formações sociais, o estado da legislação, as instituições, as propostas educacionais. E, em terceiro lugar, estariam os trabalhos que têm como foco a sociedade e a cultura, envolvendo uma ampla temática. Grupos e classes sociais preocupados com questões sobre relações raciais, relações de gênero, educação e trabalho. Produção e mercado cultural, envolvendo manifestações culturais, brincadeiras, brinquedos e literatura. E também a infância na imprensa. Foi interessante trabalhar com isso e algo que ainda estou com isso daí maquinando e tudo mais. Acho que são questões para se pensar aí, teoricamente, essa questão do campo da educação da infância na história. E isso se articula também com o binômio aí que coloquei no projeto, as evidências das interpretações, que são as questões que tenho olhado, né, nas pesquisas de história da educação. Né. A primeira questão é das evidências, os cuidados a tomar no uso das fontes, a indagação sobre seus limites, as potencialidades, a indicação de novas pistas a seguir, as possibilidades de interpretação desses dados para analisar os processos históricos, as suas articulações e tensões. Trouxe aí uma citação de Carlo Ginzburg, que é bastante interessante. Ele escreve: as fontes não são nem janelas escancaradas, como acreditam os positivistas, nem muros que obstruem a visão, como pensam os céticos. No máximo, poderíamos compará-las a espelhos deformantes. A análise da distorção específica de qualquer fonte implica já um elemento construtivo, mas a construção não é incompatível com a prova. A projeção do desejo, sem o qual não há pesquisa, não é incompatível com os desmentidos infligidos pelo princípio de realidade. O conhecimento, mesmo o conhecimento histórico, é possível. E a outra questão que se liga com essa é das interpretações. Porque quando a gente vai fazer essa pesquisa histórica, a gente não trabalha só com um documento, uma fonte documental. A gente trabalha também com as interpretações que existem sobre esse período. E elas acabam por marcar
né, e às vezes constranger mesmo a interpretação que se vai fazer, a análise que se vai fazer nessa pesquisa histórica. Por exemplo, a discussão que desde a época que publiquei o livro, até antes quando eu defendi mestrado, né, que descobri, né, que a creche não era uma instituição assistencial que virou educacional. Ela foi criada como uma instituição educacional, mas para o pobre, né? Então, uma série de problemas, né? Tem ainda, né? Uma série de problemas do ponto de vista de como se pensa a educação dos setores desfavorecidos na sociedade, né? E é difícil ainda hoje, né, existe essa força da interpretação de que a creche teria sido assistencial em algum momento, né, e não educacional, ainda aparece. O próprio livro do Felipe Ayres, depois da publicação e da difusão das teses dele, muitos trabalhos mostraram equívocos importantes, né? E ainda o livro permanece como uma referência aí, né? Que acaba por fechar um pouco a compreensão do passado, né? Então, as interpretações existentes vão se acumulando em camadas, né? Como se elas fossem filtros que destacam ou deixam enevoados outros aspectos dos processos históricos, né? Ou então como projetores que descrevem concepções de outros tempos do passado. Então é necessário questionar as interpretações cristalizadas, né, que se reproduzem de forma generalizada nos cursos de graduação e pós-graduação, nos estudos que pretendem apresentar antecedentes históricos de matemática e investigação, e até mesmo nas pesquisas que se vinculam à área da história da educação. E aí a crítica historiográfica de identificar como esses quadros interpretativos constrangem a apropriação ou não das evidências. E aí, para a gente caminhar para concluir, trouxe dois casos aí, três, acho, desse tipo de questão que envolve a interpretação da pesquisa histórica. Inicialmente algumas lâminas aí, falando da infância no período colonial, do estudo da história no período colonial, como essas fontes, né, do período colonial são difíceis de serem estudadas, né? Por exemplo, um livro da Crônica da Companhia de Jesus, no estado do Brasil, do Simão de Vasconcelos, que ele escreveu, publicou a primeira edição em 1663, né, falando do período de 1597 a 1671. Não, escreveu de 1597 a 1671, falando do período de 1549 a 1570. E a edição que é conhecida é a segunda edição, corrigida e aumentada, né, em 1865. Corrigida e aumentada pelos próprios jesuítas, né? E aí, então, a gente tem a história dos jesuítas escritas por eles mesmos, né? Então, ele escreve lá no livro: por escrever a heróica missão que empreenderam os filhos da companhia, a fim de conquistar o poder do inferno, né? As empresas, as campanhas, as vitórias e tudo mais. E aí ele vai dizer: essas notícias pode ser que já tenham sido escritas em outros lugares, né? Já há algumas dessas mesmas notícias em outros escritos, mas foram feitas por acaso, por curiosidade, e aqui vem por obrigação da história. E aí, quando algumas leituras sobre a presença das crianças, né, do tratamento das crianças no período colonial, vão se apoiar
nos textos, né, que foram publicados, né, escritos e depois filtrados e publicados pela Companhia de Jesus. E aí, no livro que foi organizado pela Mary Del Priore, História das Crianças do Brasil, ao capítulo do Chambolejon, né, que é muito interessante, o estudo que ele fez, mas o livro, né, aí a gente tem um autor da história da educação muito interessante, da história, dizendo que tem uma boa circulação na história da educação, que é o Roger Chartier, que fala do papel do editor, né, na narrativa que o livro traz, né? Então, existe lá no meio do livro, essa imagem não está tão bonita como aqui, que eu peguei da exposição do Itaú Cultural, né, não é mais que está no livro, está em preto e branco, bem borrado, né, que é a aldeia de Tapuias, né? E aí está escrito assim: a presença da educação católica promoveu total transformação na vida das crianças indígenas. Muitas delas aprenderam ofícios e depois de casadas ganhavam suas vidas ao modo dos cristãos. Essa é a legenda das imagens, né? E aí o leitor pega e olha assim, né? Mas isso é uma fotografia, né? Tem colonial. Esse vai ver, quer dizer, foi pintado pelo Fugendas em 1835, né? Então, quer dizer, quando ele faz, ele imaginou essa situação. Quem disse que o padre ia chegar lá e ficar, né, ali todo circundado pelos indígenas, né, recebido com tanto amor assim na aldeia, né? Quer dizer, é uma representação que não está problematizada no artigo, e a editora do livro, né, a organizadora do livro, coloca essa ilustração como se fosse um exemplo, né, que vai aparecer também numa outra imagem do mesmo capítulo, né, chegando aos anos de puberdade, corrompiam-se com tanta maior vergonha e enfriamento, se dão as bebedeiras e luxúrias, quanto com maior modéstia e obediência se entregavam antes aos costumes cristãos e divinos ensinamentos. Isso ele escreve no texto, citando o padre Anchieta em 1560. Na carta, Anchieta escreve isso. Na imagem que o cacique Tibiriçá e Neto, um quadro feito em 1932, né, diz: a puberdade era o momento de romper com as escolas jesuíticas, retornar aos costumes e tradições indígenas. Totalmente descontextualizada, né, a imagem. Como uma coisa boa, que os curumins estão aderindo à fé cristã, aprendendo as rezas e tudo mais, vão catequizar os seus pais e tudo mais, aí passam-se alguns anos e eles falam da decepção que as crianças voltam às bebedeiras e luxúrias e tudo mais. Então, essa marca das distâncias que está presente nesses escritos do período colonial, né? A distância do tempo, das culturas, da estrutura social. E elas são esses textos são narrativas dos próprios feitos, como se fosse a verdade do que aconteceu. Como no livro do Vasconcelos, né, que ele escreve sobre acontecimentos de um século antes. Ele não viveu aquilo e ele coloca uma crônica, né, como se tivesse acompanhado isso. Um outro jesuíta, o Pretendorf, né, que vai escrever sobre a missão dos padres da Companhia de Jesus no estado do Maranhão, né, falando de acontecimentos de 1612 a 1690, né, ele vai pontuar uma coisa rapidamente de passagem. Então, também essas fontes nos dão
outras informações que a gente pode problematizar, né? O que está acontecendo aí, né? Que parece que a população indígena seria algo constante, homogêneo, né? Mas ele vai dizer ali, ele recorre ao livro escrito por um capuchinho que esteve lá no tempo da invasão francesa, no Maranhão, falando da ilha do Maranhão com 27 aldeias indígenas, cada uma delas com 200 a 600 habitantes. E em 1661, quando Bettendorf chega no Maranhão, ele encontra 2 para 3 aldeotas com pouquíssimos índios. Então, esse amor todo, né, que os indígenas tiveram, né, foi um genocídio brutal. Né? Então, são questões para se pensar. Né? E isso foi, no século XIX, esses escritos foram publicados pelo Instituto Histórico e Geográfico do Brasil e foram utilizados por alguns autores na área da história da educação, muitas vezes sem uma análise crítica. Né? O Gilberto Freire, mesmo quando ele fala de escrever a história do menino, ele fala de recorrer às cartas dos jesuítas. Uma outra coisa, mudando de data, que ele põe ele defendeu seu mestrado nos Estados Unidos em 1921. E aí, na edição traduzida ao português, publicada no Brasil, ele acrescenta um monte de coisas no texto, e ele vai dizer que as crianças no passado eram pequenos homenzinhos. Essa é uma discussão que a gente vê também como uma interpretação reproduzida, assim, como se fosse a verdade. Né? E ele vai dizer, está vendo as fotografias, tinha um outro nome. Hã? Não, mas esse tipo de fotografia era uma daguerreótipos, da época, provam que as crianças eram pequenos adultos. Veja, elas eram sisudas, tristes, né? Vestiam com roupas apertadas e tudo mais. Né? E aí a gente deixa de considerar, quer dizer, para se tirar uma fotografia naquela época, não era que nem hoje, né? Você está com o celular clicando ali, fazendo selfie, tudo, né? Era um processo técnico complicado. Para essa imagem poder ser gravada no papel, precisava ali de 1 minuto ou mais, né, de que as pessoas ficassem imóveis. Então, você não pode sorrir, é algo que você vai mexer a boca, você não vai ficar sorrindo o tempo todo ali. Né? Hoje fala X, né, clique, né, mas ali não é eficaz. Então, tem que ficar sério. Né? Outra coisa, por trás além desses apoios visíveis, né, que estão presentes no estúdio, por trás sempre existiam outros apoios que ficam escondidos e tudo mais, para as pessoas se escorarem e tal, sentarem, para ficarem sem se mexer. Então isso é um aspecto da sisudez, né, da cena. Fazer um retrato de família não era uma coisa então corriqueira, era uma solenidade, era algo como que se fosse fazer uma versão burguesa aí dos quadros da nobreza, que os pintores pintavam a família, porque vai ficar na sala, né? Vamos vestir a melhor roupa que tem, a roupa solene. Então, isso não é um indicador de que as crianças viviam dessa forma no seu dia a dia. Né? É preciso problematizar essa questão. E, para encerrar, primeiro, né, comentar um pouco sobre o Florestan Fernandes e falar a questão da sociologia da infância, mas uma provocação que eu vou trazer aqui. Existe uma narrativa hoje de que a sociologia da infância no Brasil foi inaugurada pelo Florestan Fernandes, né, por conta de um texto que ele publicou e escreveu em 1944, estudando as brincadeiras das crianças lá no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, chamado As Trocinhas do Bom Retiro.
Mas quem falou em fazer uma sociologia da infância mais de 20 anos antes foi o Gilberto Freire. Você vai falar um precursor, por pior que seja, se for pensar que o Gilberto Freire ele tinha uma posição conservadora, preconceituosa, complicada. Mas ele teve também, porque as pessoas não são, assim, trouxe uma contribuição imensa para a pesquisa ao olhar para outros tipos de pontos, a chamar a atenção para esses sujeitos do processo histórico. Ele via a sociedade como pessoas como determinadas nos seus lugares sociais, né? Então, mas ele teve difundiu essa ideia de se pensar a importância que tem essa fase da vida para se estudar a sociedade, né? E é interessante também o seguinte, quer dizer, mesmo com perspectivas diferentes, porque Florestan Fernandes já tinha uma visão de crítica social. Agora, quando ele escreveu esses textos, ele era a posição dele ficaria no que se chama funcionalismo na área da sociologia e tudo mais, mas já vinha um processo de crítica social. Mas ambos, né, não circunscrevem o estudo da criança, né, à parte das relações sociais. O estudo da sociedade envolve as crianças. Né? Então, há crianças de diferentes idades, grupos sociais, crianças em relação com diferentes grupos etários e sociais. Então, e é preciso relativizar também as afirmações que atribuem a Florestan algo diferente do que os seus textos dizem. E identificar que a sua compreensão da sociologia não se voltava para compartimentar essa disciplina. E há afirmações atualmente que pretendem situar a sociologia da infância como se fosse um contraponto à psicologia do desenvolvimento. Então, a psicologia do desenvolvimento vira uma área de conhecimento, entre aspas, do mal, né, e a sociologia da infância vem então resgatar, né, a compreender a criança e tudo mais, né? E aí se fala, né, isso é um embate, né, relacionado à hegemonia que teve a psicologia do desenvolvimento na educação infantil. É preciso criticar, sim, essa hegemonia, né? Não é só psicologia do desenvolvimento, mas também não pode ser uma luta de poder que o outro vai tomar o lugar, né? É preciso compreender como essas diferentes disciplinas contribuem para se compreender o processo educacional, né? E aí a gente vai ler, comecei a procurar os textos do Florestan, e ele escreve um artigo chamado Educação e Cultura Infantil, de 1943, na revista Sociologia. E aí os textos laudatórios do Florestan não comentam esses aspectos, né? Para ele, o grupo infantil é uma antecipação à vida do adulto, né? Ele caracteriza as crianças como imaturos, né? Isso é minimizado nos textos laudatórios do Florestan, né? Em nome da afirmação da criança como produtora de cultura. E essa afirmação também desconhece ou apaga a referência que Florestan Fernandes utilizou para caracterizar o uso das regras elaboradas somente pelas crianças, né? Sem a pretensão de inaugurar uma especialização do campo da sociologia, o Florestan situa esse entendimento das competências infantis pela leitura de Jean Piaget, né? Expoente da psicologia cognitiva que se pretende refutar hoje, né, pela sociologia da infância. Ele cita o julgamento moral das crianças, né, como a referência teórica para se pensar a criança como elaborando as suas próprias regras, né? Então, são questões importantes para a gente pensar sobre as nossas pesquisas, né? Quando a gente vai usar, a gente pega um determinado conceito teórico, uma determinada interpretação e reproduz aquilo, né? E é importante pensar, né? Nas afirmações que a gente faz nos nossos textos, né? Como que a gente pode, de fato, se isso tem uma fundamentação, ou se a gente está simplesmente reproduzindo algo que vai se suceder.
Então são essas questões que eu tinha separado para conversar com vocês. Eu agradeço a atenção. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, professor Moisés, uma aula brilhante aqui, né? Prazer ter podido assistir essa aula. E eu vou passar então a palavra aqui para a professora Maria Lídia Bueno, que vai conduzir aqui o debate. Antes de mais nada, eu vou passar para a professora Daniela, porque nós vamos poder ter certificado deste evento, então ela vai orientar, e de toda a semana de acolhimento ao calouro. Oi, gente. Professor, me perdoe ficar o celular enquanto eu estou falando, porque, na verdade, o sistema de inscrição foi liberado exatamente no início da atividade. Então, eu estava preparando um QR Code para colocar para vocês. Esse notebook É o seu notebook? É o mesmo. é o seu? Mas aí Eu queria disponibilizar um caso aqui o QR Code na tela para as pessoas se inscreverem. Aí você precisa ligar lá no computador, né? Eu coloco a imagem do QR Code e aí vocês só apontar o celular para o QR Code, vocês façam a inscrição. Só uma orientação. Vocês primeiro precisam fazer a inscrição no evento, que é a semana de acolhimento, e em seguida vocês podem se inscrever nas mini atividades. Então, para essa atividade aqui, primeiro, quem ainda não fez a inscrição, imagino que ainda ninguém, né? Na semana de acolhimento, e em seguida vocês selecionam a minha atividade, que é a aula inaugural do PPGE. Certo? Então, são essas duas inscrições para a gente garantir o registro da atividade do programa na extensão e também ter o certificado de participação de cada um de vocês. Bom, a gente vai conseguir disponibilizar? Tá. Então tá bom, gente. Professor, muito obrigada. Foi uma brilhante explanação num tema, né, extremamente relevante, que é a historiografia. O senhor começa o seu livro, né, dizendo, quando eu estava pensando em fazer meu mestrado, eu estava, né, pensando, eu falar que eu queria falar de infância, me ocupar desses sujeitos, né, tão invisibilizados e cujas narrativas, né, podem trazer tantas inverdades ou imprecisões, já era um momento de no mínimo, né, de reexplicar, né, por que eu estou escolhendo esse caminho. É um tema não muito bem visto, e até hoje a gente sabe que a gente não tem, né, uma cobertura do processo historiográfico, né, desses elementos todos que o senhor aponta, como é que a gente foi trazendo e incorporando determinadas versões como verdade, articulando, né, imagens nem sempre fidedignas a uma determinada realidade, enfim. Então o senhor traz, né, essas inquietações e essas provocações. Uma provocação muito importante, né, é se nós estamos assumindo o papel de produtor ou de reprodutor, se nós estamos assumindo o nosso papel de crítica ao que estamos consumindo, ao que estamos tendo acesso, ao que estamos recebendo como parte da nossa história, ou se nós estamos atuando, né, como pesquisadores reflexivos, como pesquisadores críticos, como pesquisadores que desafiam as visões prontas, né? O senhor fala muito, né, nessa história do modelo, que às vezes a gente persegue modelos, no livro
como um todo, né, nas entrevistas, né, que a gente tem acesso, o senhor fala muito também desse processo em que a gente na educação costuma endeusar determinados autores, que a gente costuma buscar determinados modelos, que a gente costuma assumir determinadas verdades e reproduzi-las, né, às vezes com pouca crítica. Então, eu acho que essas contribuições, junto com as questões, né, das evidências, das interpretações, da crítica a essas interpretações, da busca das fontes historiográficas com critério. Então, eu acho que tudo isso são pontos muito importantes do que o senhor traz. E o senhor traz também uma reflexão sobre o que é educação, o que é escolarização, o que é essa supremacia que às vezes a gente atribui aos processos educacionais restritos à escola. O senhor também fala desse embate importante, né, entre a sociologia, entre a psicologia, entre outros campos do conhecimento, e fala dessa necessidade da gente entender que são diferentes perspectivas e que todas precisam ser contempladas e que a gente precisa dessa pluralidade também. Um aspecto muito importante que estão nos seus escritos e que o senhor traz aqui também é a questão da creche e a questão dessa discussão do acolhimento e da educação. É assistencialista, é educacional. O senhor diz que há problemas interpretativos, inclusive porque ela nasce com a perspectiva educacional e vai assumindo, né, um caráter de assistencialismo e essa dicotomia, né, digamos, entre a escola feita para os bem-nascidos e a escola feita para atender as classes subalternizadas. Então, diante de tudo isso, são muitas outras questões, mas acho que a historiografia fica como um ponto importante. Acho que tem um pedaço que o senhor fala, inclusive muito mais na entrevista que eu li recentemente do senhor, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho, e a gente vai antes abrir para outras perguntas, mas eu gostaria que o senhor fizesse algumas reflexões sobre o atual momento, né? A historiografia que o senhor traz, essas múltiplas interpretações da realidade brasileira, essas múltiplas interpretações desses grandes nomes que foram forjando a nossa história com verdades e inverdades, precisões e imprecisões. Como é que o senhor atribui, né, esse cenário que a gente chega, tendo a educação infantil, os anos iniciais, como ponto que o senhor estuda também de reflexão, e inclusive o senhor fala muito da formação dos professores e dessa formação que precisa ser crítica, dessa formação que precisa ser aprofundada, que não pode ser aligerada, que muitas das críticas que a gente recebe para a questão da historiografia é que é um aprofundamento, quando na verdade a gente precisa ter respostas para a prática. E o senhor faz essa crítica à prática, o senhor faz uma reflexão sobre essa prática que não pode, né, não pode ser a partir de modelos prontos, mas tem que ser a partir de um profissional reflexivo que é formado, né, ao longo da sua carreira como um reflexivo crítico e não reprodutivista, enfim. Então, eu antes de passar a palavra para algumas questões que vêm, com certeza, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa trajetória da nossa história, da história da educação da infância que o senhor traz, e esse cenário que a gente tem hoje, que a gente viveu momentos muito difíceis. A gente teve uma pandemia, o senhor fala dessa pandemia também, fala inclusive que não dá para pensar numa pós-pandemia tão cedo. O pensamento historiográfico ele é, né, de longo prazo. Então eu queria que o senhor, antes de continuarmos e abrirmos para um debate mais amplo, falasse um pouquinho, né, desse processo neste contexto, num contexto que a gente viveu de 4 anos, de 6 anos, na verdade, muito duro, concomitante a uma pandemia, e o que isso representa nesse contexto educacional, nesse contexto da infância, nesse contexto
para pensar perspectivas futuras. Eu acho que antes de abrir, a gente podia fazer essa primeira reflexão e aí eu abriria, porque depois só terminaria. O que vocês acham? Eu ia explicar. Quando eu vi essa entrevista falando da pandemia, porque interessante como impactou, né? Mal começou a pandemia, as pessoas falando de pós-pandemia, a gente estava lá num desconhecido, né? Então acho que é um pouco uma necessidade de segurança, as pessoas precisavam criar que isso ia acontecer e acho que isso atrapalhou até algumas pesquisas que começaram, nesse início começaram a ser feitas. Né? Mas isso foge bastante da coisa da história, mas acho que aconteceu muito isso na história da educação. Como editor de revista, né? A gente recebia lá uns trabalhos, as pessoas já faziam uma pesquisa no Google, já tinha algumas respostas, já vinha com tudo já preparado. Aí essas preocupações que eu falo da pesquisa histórica, eu acho que elas têm que ser problematizadas, não da mesma forma, mas na mesma intenção, né, nas diferentes áreas de pesquisa e na pesquisa educacional. Às vezes se procura um caminho mais rápido de resolver as coisas e